Olá, bom dia, boa tarde ou boa noite, consoante o momento ou hora que nos estejam a ver. Hoje estamos aqui para a nossa lição número 4 destas lições diárias do palco, que é a presente oficina que estamos aqui a estudar e a analisar. E hoje iremos falar de algo que é muito importante e que tem a ver com a arte da sedução, que é algo importante para quem é ator e para quem se coloca em palco, seja em que palco da vida for, para vocês perceberem que efetivamente é importante a presença. Aliás, temos estado a falar dela e as formas como podemos ir à nossa essência, realçar a nossa essência e não o nosso ego, porque a presença vem do reforço da nossa essência e do afastamento do nosso ego. No fundo, temos que afastar o ego e aumentar a presença, e no fundo é aqui que acabamos por estar, neste contexto de que a emoção verdadeira é conectar-se com o público de forma instintiva, a ideia de que tem que haver preparação, tem que haver conhecimento, tem que haver estudo, mas quando se está em palco, quando se está a atuar, é essencialmente um movimento instintivo e por isso só fazendo, só executando, só exercitando é que atingimos os nossos objetivos e a nossa, entre aspas, perfeição, se é que ela existe. Ela deve ser vista como um platô, como algo a que chegamos depois de trabalharmos constantemente. Portanto, esta ideia de trabalho constante, esta ideia de crescimento permanente, tem muito a ver com olharmos para a nossa verdade interior e não apenas para as técnicas. Usar as técnicas como forma de realçar a nossa própria capacidade e a nossa disciplina. Aqui, mais do que seduzir, é ter intenção, é ter essência, é expor no mundo aquilo que somos, mas existe de facto uma arte de sedução, existe um conjunto de técnicas que devemos dominar. Vamos falar um bocadinho disso aqui hoje também. Vou-vos dar 2 exercícios, pelo menos, porque é uma aula muito prática, a de hoje, a aula 4. E, portanto, em primeiro lugar, que o desejo do público é instintivo, ou seja, a forma como os outros procuram a nossa atuação enquanto atores, enquanto atuantes, o próprio público porta-se de forma instintiva. Isto vai além de lógicas, de estratégias, ou seja, a estratégia tem que acontecer no momento. E tem que ser, e resulta essencialmente da experiência e do trabalho contínuo feito em palco. Assim, da parte de quem é ator, deve dizer com clareza, deve ser claro, porque também cá está, mais uma vez, isto é importante. Ao mesmo tempo, deve-se adensar e manter o mistério, não é? Portanto, o verdadeiro ator atua no campo do simbólico e do irracional, ou seja, ter esta percepção de que há digamos, uma cena a decorrer no mundo físico e há algo que está por trás a nível espiritual e que tem essencialmente a ver com esse mistério, com essa densidade que devemos ter. É um pouco como um ilusionista. Pensemos, por exemplo, nos ilusionistas, na forma como eles trabalham com o público. Então tem sempre que haver uma espécie de espaço secreto do qual nós podemos dispor e que prende, digamos, a audiência. E, portanto, tudo isto se torna quase instintivo. E o carisma vem precisamente disso, dessa personalidade. Portanto, este carisma está na verdade, não é? A força do autor está na capacidade de provocar curiosidade. Mais uma vez, nós devemos despertar no outro o interesse. E ao despertar o interesse tem que ser de forma genuína, tem que ser através da verdade, da nossa essência. Devemos dominar o tempo de cena, revelar o propósito e ocultá-lo de acordo com o momento. Devemos ter muito claro que existem momentos para expor e momentos para acicatar a curiosidade, e temos que ter aqui um jogo quase de manipulação com aquilo que é o público, ou aquilo que são as necessidades e as posições do público, perceber as suas necessidades e trabalhar com elas. Portanto, é esta capacidade, por um lado, provocar a curiosidade e, por outro lado, ter o domínio daquilo que é, ao fim e ao cabo, o propósito, não é? Que devemos saber revelar e ocultar, e ao mesmo tempo conseguirmos com isto fazer atrair o público, sermos nós que dominamos a cena. Ou seja, o público tem que estar na nossa mão, tem que agir, tem que reagir àquilo que é o nosso avançar e recuar. Isto só se consegue com muita verdade, essência e com trabalho interno e autoestima e capacidade de projetar a nossa própria imagem. Então, o primeiro exercício, vou designar o exercício do silêncio misterioso, e isto é sobretudo para usar o olhar e a presença, ok? No início do exercício deve ficar em silêncio, ou criar o silêncio pelo menos durante 1 minuto com alguém.
Imaginem que estão, sei lá, numa saída, num jantar, com uma amiga ou com um amigo ou com alguém, em que tenham a oportunidade de ficar a sós com essa pessoa. Então, devemos começar a nossa cena com um minuto em silêncio. O silêncio é sempre focal. Quem faz silêncio atrai normalmente a atenção do outro. E isso é importante. Depois, vai trabalhar com segredo, ok? Tem que o imaginar na sua mente, ok? Algo que é seu e que não quer revelar. Depois, manter o contacto visual, ok? E, portanto, fazer só isto. É muito simples, é ficar em silêncio, imaginar um segredo que tem e manter o contacto visual, que é algo instintivo, ok? E isto é o vosso primeiro exercício. E, portanto, a ideia é não entregar tudo, é a capacidade de reter o aspecto do mistério que é muito importante. Exercício 2, a verdade atraente. Eu disse que hoje íamos ter vários exercícios. E, portanto, despertar a conexão instintiva pela emoção. Então, escolhe uma frase, aqui já vai um bocadinho mais além. O primeiro exercício era em silêncio, este já vai ter aqui comunicação. Então, escolhe uma frase e agora repete com 3 emoções distintas. Diga a mesma frase com uma situação de medo, pense uma situação que teme e use, digamos, essa frase nesse contexto. Por exemplo, eu amo-te, por exemplo, ou eu pretendo, enfim, pense numa frase, repita essa frase. Estava aqui a tentar pensar numa frase que você pode usar. Ok, imagine um encontro, imagine que está num bar e imagine que não conhece a rapariga que está ali, ok? Isto para gerar a sensação de medo. Como é que você vai fazer a pergunta? Por exemplo, aproxima-se e mete conversa. Olá, reparei que estás a beber um Daikini. Eu costumo vir aqui muitas vezes e o Daikini é uma bebida que eu acho muito boa, mas também existem outras bebidas. E eu vai ter uma resposta, não? Depois, a partir dessa resposta, entabula. Mas isto pode ser uma forma de quebrar o gelo, ou seja, usar o elemento da bebida para iniciar uma conversa. Ao quebrar este gelo e ao ter esta aproximação, vai com uma emoção de medo. Agora, imagino mesmo já num contexto de amigos que conhecem há muito tempo e diga a mesma coisa. Olha, esse Daikini é espetacular, por hipótese. Depois, imagino uma situação em que está, digamos, a primeira é uma situação de bar, não conhece a pessoa, a segunda está num grupo de amigos, e agora imagino uma terceira situação de fazer isto num contexto de estar na cantina do seu local de trabalho, e em vez de ser o Daikini, por exemplo, imagino uma tarte de maçã que será a sobremesa e ter esta mesma interpelação a alguém que é seu colega, desfia, vá, por hipótese. E veja mais ou menos o que é que, em termos de emoções distintas, como é que faça mentalmente grave, ok? E depois peça feedback emocional. Por exemplo, quer dizer, na primeira situação, creio que não terá logo, porque também não tem contexto, está a tomar a iniciativa num conhecimento, mas sei lá, num terceiro ou quarto encontro, poderá falar já com essa pessoa, já tendo uma relação, e questionar, olha, naquela primeira intervenção que eu tive, o que é que eu transpareci? E porquê? Porque isto é muito importante vocês perceberem como é que são percebidos, ok? E portanto, é importante para depois ter feedback emocional sobre isso, não é? A emoção deve sempre ser explicada interiormente a vocês próprios, ok? Este é o exercício que eu acho que é aqui interessante. Ok, foram 2 exercícios, o 1 e o 3, aliás, exatamente. E portanto, passávamos aqui, já agora, passávamos aqui então à questão da conclusão. Sedução não é agradar, e este aspecto é muito importante. A sedução cénica é sobre ritmo, tensão e verdade. E aqui é muito importante isto, que é você ter a emoção, manter o fogo no coração e ao mesmo tempo gelo na mente, não é? Ou seja, na mente você deve ser muito frio e muito preciso naquilo que está a fazer. Portanto, o bom autor controla sempre o tempo, sustenta o mistério e transforma o público, ok? Finalmente, isto é de Richard Boleslavsky, que é um encenador norte-americano de origem russa, e ele diz que o ator deve carregar o fogo no coração e o gelo na mente, no fundo aquela ideia que eu trazia há pouco. Portanto,
Portanto, a pessoa deve ser um canal de verdade e não apenas um performer, ok? Esta era a 4ª lição, era isto que eu vos queria trazer para hoje e vemo-nos na próxima lição, na lição 5, ok? Até lá, despeço-me cordialmente.